Mateus 28:19, vai ser portanto ir ensinar todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Então, a fórmula baptismal é composta por 3 anos. Batizado em nome do Pai, em nome do Filho e em nome do Espírito Santo. Ou seja, as 3 pessoas da Santíssima Trindade, porque nosso Deus é um Deus único, mas glória ao Senhor, Ele tem 3 pessoas, glória ao Senhor, e essas 3 pessoas têm o mesmo poder e mesma autoridade. É a composição da divindade, ou seja, toda a divindade é composta, a divindade de Deus é composta de 3 pessoas, ou seja, na pessoa do Deus Pai, na pessoa do Deus Filho e na pessoa do Deus Espírito Santo. Glória ao Senhor. Não são 3 deuses, mas é um único Deus. Agora, pessoas são 3, né? Ou seja, o nosso Deus é triuno, é uma santíssima trindade. Glória ao Senhor. Então, é o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E, logicamente, antes de batizar alguém, primeiro, aleluia, nós precisamos atender a voz de Jesus que disse: "Ide, primeiro existe um único, ou seja, um Pai." É preciso ir ao contar e anunciar alguma coisa, ou seja, ensinar. Eu tenho que ir até aquela pessoa, ou até uma multidão, ou até uma nação, uma cidade, ou um povoado, ou uma casa, uma família, ou uma pessoa que seja, e tem que ensinar. Ensinar o quê? A palavra de Deus. Depois de ensinar a palavra de Deus, aleluia, e a pessoa que ouvir a palavra de Deus se arrepender, é necessário arrependimento para o Senhor. Porque se a pessoa ouvir a palavra de Deus e não se arrepender, aleluia, em eu, de repente, resolver batizar a pessoa, ou essa pessoa ter desejo de se batizar sem se arrepender, o batismo vai ser uma coisa inútil. Porque na realidade o batismo não salva ninguém. Pelo contrário, o batismo é uma das coisas que apontam, ou que mostram, ou que denotam a pessoa que a pessoa é salva. Para mim, manifestar para alguém que eu sou salvo, eu tenho que fazer aquilo. Se eu me batizar, é porque eu sei que Deus me salva. Mas como é que eu sei que eu sou salvo? Aleluia. É porque eu ouvi primeiro a palavra de Deus. Aleluia. Criei na palavra de Deus, ou seja, primeiro nós ouvimos a palavra de Deus, nós cremos na palavra de Deus, e por crer na palavra de Deus, aí nós nos arrependemos. Porque a palavra de Deus, ela vai nos ensinar, aleluia, que nós temos muitas coisas a corrigir na nossa vida. Glória ao Senhor, nós temos muitas coisas a colocar em claro. Ou seja, a expor isso só é esclarecido por intermédio da palavra de Deus. Depois de nós ensinarmos pela palavra de Deus, nós vamos ver que a nossa vida, aleluia, glória a Deus, ela composta de muitos erros, muitas coisas, aleluia, que nós erramos em nossa vida que precisam ser corrigidas. Glória ao Senhor. E quando nós vemos a clareza da palavra de Deus, entendemos ela, aí nós vemos que nós estamos errados diante de Deus, e nós precisamos agora nos arrepender. Porque quem vê que está errado, não precisa pedir uma correção. Aleluia. E quem aceita a correção, e essa correção é tudo da parte de Deus, porque é a palavra de Deus que aponta a nossa falha e o nosso erro, aleluia. E nós vemos em Deus que nós precisamos de melhorar. Nós precisamos de acertar na vida. Porque na realidade o pecado nada mais é do que um erro. Aleluia. E não é um só, glória ao Senhor, são vários erros, porque são vários pecados. Aleluia. Eu louvo a Deus em primeiro lugar, que é porque Jesus veio para perdoar todos os nossos pecados, não por um pecado só, mas todos os nossos pecados. Amém? Isso, aleluia, glória ao Senhor, nós vamos ver, aleluia, glória ao Senhor, à luz das Escrituras, né? Livro de 1 de João. 1 de João. Primeira carta universal do Evangelho de João. Aleluia.
Primeiro Epístola Universal do Apóstolo João. O mesmo que escreveu o Apocalipse, escreveu também o Evangelho. A carta universal do João é depois de Deus, depois do Tiago, depois de segunda-feira, primeira Pedro, segunda Pedro, depois de segunda Pedro, aí vem o livro do Evangelho, do Apóstolo João, também, que é a primeira carta universal. Primeira carta do Apóstolo João, primeira carta universal, capítulo número 1, glória ao nome do Senhor. Vamos ver se isso é realmente perdoa o pecado. Né? Como nós vimos no texto lá, no Senhor de Marcos, no Evangelho de Marcos, capítulo 2, que fala que Jesus perdoa os pecados do paralítico, né? Jesus continua perdoando até hoje. Capítulo número 1, Epístola Universal de João, a partir do versículo número 8, glória ao Senhor. Nós vamos ler dois versículos somente, né? Glória a Deus. Versículo número 8 e versículo número 9, né? Primeiro Epístola Universal do Apóstolo João. Primeiro Epístola Universal do Apóstolo João, capítulo número 1, versículo número 8, versículo número 9. Versículo número 8. Se dissermos que não temos pecado, enganamos-nos a nós mesmos. E na verdade, nós. Versículo número 9. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Então Jesus ele perdoa todos os nossos pecados se nós confessarmos. Mas a pessoa só vai confessar o pecado se reconhecer que ele perdoou. E reconhecer, como é que o homem reconhece que ele perdoou? Aleluia, é conhecendo as Escrituras. Você conhece as Escrituras vai te apontar o seu pecado, vai dizer, você está errado nisso. Nisso você está errado. Você precisa se corrigir nessa parte. Amém? Então, quando a pessoa vê que está errada, aleluia, e o Espírito de Deus toca nela, porque quem nos convence do pecado é o Espírito. Então, o Espírito de Deus, porque toca o coração do homem, o homem se arrepende. Aí, a partir do arrependimento, o homem precisa me retratar com Deus, preciso, aleluia, me acertar com Deus, glória ao Senhor, porque primeiro, eu já sei que Jesus me perdoa dos pecados. Mas para mim receber o perdão do pecado, primeiro eu tenho que confessar o meu pecado. Dizer, Senhor, eu pequei, eu fiz tal pecado, eu errei, eu menti, eu enganei, eu roubei, eu matei. A minha pecado me perdoa, Senhor, porque eu creio que tu és perdoador. E a Bíblia vai nos dizer aqui que Jesus perdoa todos os nossos pecados. Amém? Então, não sei o que, ele continua perdoando, né? Então, aleluia, a receita continua mesmo, Jesus continua mesmo, né? Então, o Senhor perdoando o pecado, perdoando o Senhor. Mas, glória ao Senhor, o ato de batismo, ele é reconhecido pela igreja, é manifesto, né? Porque assim, se alguém quer se manifestar no meu coração salvo de Jesus, eu já me arrependi desse pecado, eu já confessei de Jesus, já pedi perdão para Jesus, Jesus já perdoou o meu pecado, agora eu quero, aleluia, fazer parte da igreja. Por que eu não faço parte da igreja? Porque a igreja, ela é o corpo de Cristo, aleluia. A igreja não é mais do que o corpo místico de Cristo, porque Cristo, ele é a cabeça da igreja, aleluia, e a igreja é o corpo de Cristo, bendito o nome do Senhor. Então, para nós, aleluia, confessarmos o coração, o seu coração, aleluia, o salvo da pessoa bendita, aleluia, de forma pública, nós precisamos de quê? Aleluia, nos batizar, ou seja, através do batismo, nós vamos dar testemunho para a igreja, que agora sou crente em Jesus. Agora também, aleluia, eu participo do povo de Cristo, agora eu faço parte da igreja. Glória ao Senhor. Amém? Vamos ler aqui, aleluia, o versículo que fala sobre essa grande verdade. Sobre esse novo nascimento, né? Glória ao Senhor, glória ao Jesus. Sobre a participação do crente
glória ao Senhor, na morte e na ressurreição de Cristo. Porque Cristo morreu, aleluia, foi sepultado e ressuscitou, aleluia, e agora ele vive para sempre no nome do Senhor. Livro de Colossenses, capítulo de número 2, Colossenses, aleluia, glória a Jesus. Livro de Colossenses fica depois das 10, glória a Jesus. Glória a Deus. Depois de Efésios, depois de Filipenses, e antes de Tessalonicenses, capítulo de número 2, versículo de número 12. Glória a Deus. Colossenses 2, versículo de número 12. Colossenses 2, versículo 12. Diz assim: sepultados com ele no batismo, nele também ressuscitaste pela fé no poder de Deus, que o ressuscitou dos mortos. Ou seja, o batismo nada é que um ato simbólico de morte e ressurreição. Ou seja, aleluia, quando a pessoa é imergida, ou seja, mergulhada nas águas, aleluia, o velho homem, o homem do passado, aquele que pecava, que prostituía, que mentia, que enganava, que roubava, que fazia qualquer coisa do mundo, a sendo sepultado, ou seja, sendo enterrado, aleluia, das águas, pelo Senhor. E quando é levantado, aleluia, ou seja, se ele foi sepultado, quando ele é levantado das águas, ou seja, ressuscitando pelo Senhor. Ou seja, no batismo nós estamos sepultados com Cristo e ressuscitamos com Cristo, aleluia. Acontece esses dois atos dentro do Senhor através do batismo. Aleluia, somos sepultados com Cristo e ressuscitados com Cristo pelo poder de Cristo. Né? Isso é tudo pela fé, né? É para aqueles que creem no nome do Senhor. Então, nós vemos que o batismo, aleluia, o batismo não salva. Ele não pode salvar, não tem poder de salvar. Glória ao Senhor. Mas, aleluia, glória ao Senhor. Mas ele faz parte daqueles que são salvos. Porque eles são salvos, aleluia, precisam se batizar. Porque para testificar agora, eu me arrependi, agora já pedi perdão dos meus pecados, e agora, aleluia, eu quero ser integrado, aleluia, à igreja que é o corpo de Cristo, bendito é o nome do Senhor. Então, aleluia, nós entendemos que na obra expiatória de Jesus Cristo, aleluia, através da obra expiatória de Cristo na cruz do Calvário, aleluia, sim, realmente, porque salvação é somente em Cristo, não é no batismo. Livro de Hebreus, glória a Jesus. Livro de Hebreus, capítulo número 2. Hebreus, capítulo 2. Hebreus, depois do segundo Timóteo, glória a Jesus. Glória a Jesus, depois de Tito e Filemão. Hebreus, capítulo número 2, antes de Tiago, depois de Tito e Filemão. Hebreus, capítulo 9, número 2. Versículo de número 17, diz assim: temos que convir em tudo fosse semelhante aos irmãos para ser misericordioso e assim sacerdote daquilo que é de Deus, para expiar os pecados do povo. Então Jesus, ele é a nossa expiação. Aquele que, através do seu sacrifício na cruz do Calvário, expiou, deu o seu, o nosso pecado. Livro, glória a Jesus, e aos Efésios, vamos ficar mais um pouquinho, Efésios, capítulo 1, Efésios, antes de Tessalonicenses, Efésios, capítulo número 1, versículo de número 7, Efésios, capítulo número 1, versículo de número 7. Efésios 1, 7, diz assim: em quem temos a redenção pelo seu sangue, a remissão
remissão das ofensas, segundo as riquezas da sua graça. Então, através, aleluia, do sacrifício de Cristo, através, aleluia, do seu sangue, aleluia, nós temos o quê? Nós temos a remissão dos nossos pecados, por intermédio do sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. Ou seja, Jesus se apresentou no seu próprio corpo, aleluia, e o seu próprio sangue, aleluia, para expiar o nosso pecado, bendito é o nome do Senhor. Glória a Jesus. Aleluia. Assim também no capítulo de número 15 de 1 Coríntios, 1 Coríntios também fala um pouco a respeito disso. 1 Coríntios, capítulo número 15. 1 Coríntios 15. Primeiro Coríntios, capítulo 15, versículo de número 3. Primeiro Coríntios, capítulo 15, versículo de número 3, assim. Porque primeiramente vos entreguei, porque também recebi, que Cristo morreu por nossos pecados, segundo as Escrituras. Então Jesus morreu por nossos pecados, e não só nossos, pessoal, como do mundo todo. Jesus morreu para salvar o mundo inteiro. Mas agora, como Deus não obriga ninguém a nada, se existe o livre-arbítrio, a escolha do homem, Deus respeita tudo. Aleluia. A escolha que o homem deseja, que o homem quer, aquela questão do batismo mesmo, se o homem quiser batizar, se não quiser, não batiza. Isso é uma escolha do homem. O homem que sabe o que é bom para si. Glória ao Senhor. Todo mundo, glória ao Senhor, já é aleluia, glória ao Senhor, glória à cidade, para ser Deus, né? Glória a Jesus, e já temos ciência do que é certo e do que é errado, então podemos escolher o que é bom para nós, aleluia, e deixar preservado para nós, né? Glória ao Senhor. Então, se o homem pode escolher o que é bom, o que é ruim, e decidir entre o bom e o ruim, então ele tem o livre-arbítrio, porque Deus respeita o livre-arbítrio do homem. Então, aleluia, glória ao Senhor, Deus, aleluia, de Cristo, pegou, apresentou a Jesus para perdão de todos os pecados de todas as pessoas que existem no planeta Terra. Aleluia, glória ao Senhor. Então Jesus morreu para todos, para perdoar todos, glória ao Senhor. Só que, aleluia, vem agora o homem querer esse perdão ou não. Glória ao Senhor. Deus vai forçar o homem a aceitar o sacrifício de Cristo. Pelo contrário, Deus apresenta ao homem o sacrifício de Cristo. Agora, se o homem quer aceitar o sacrifício de Cristo, vamos para o homem. Mas se ele não quiser, é ruim para o homem, mas isso aí é uma opinião do homem. O homem decide, glória ao Senhor. O homem que sabe o que quer para si, né? Glória ao Senhor. A Bíblia, ela é incisiva em dizer que o batismo tem que ser imergido, ou seja, mergulhado totalmente, glória ao Senhor. Ou seja, tem que ser, aleluia, uma imersão completa. Tem que ser um lugar abundante, onde tem muita água, glória ao Senhor, aonde a pessoa que vai ser batizada, aleluia, tem que ser mergulhada, glória ao nome do Senhor. Como está escrito em Atos 8, versículo número 33, né? 36, melhor. Assim, a biologia do batismo é empregada em Romanos 6,4, Colossenses 2,12 e aplica-se à intenção total. O arrependimento precede o batismo, ou seja, a pessoa tem que se arrepender para batizar. Não dá para batizar sem arrependimento. Até porque, primeiro, a pessoa ensinar, ouve a palavra, através da palavra conhece o que está errado e o pecado, e depois a pessoa vai se arrepender, depois vai arrepender, assim, está pronto. Glória ao Senhor para se batizar. Glória ao Senhor. E para conhecer alguns erros, algumas indiferenças das nossas vidas, e conhecer também que nós somos corpo de Cristo, vamos ver em 1 Coríntios. E aí nós vamos entender um pouco do pecado e um pouco também
de nós como igreja, que nós estamos no corpo de Cristo. 1 Coríntios, capítulo número 6. Glória a Jesus. 1 Coríntios, capítulo número 6, a partir do versículo número 9. 9. Capítulo 9, capítulo 6 de 1 Coríntios, versículo a partir do 9, assim. Não sabeis que os justos não vão herdar o reino de Deus? Então aqui já que a palavra de Deus está colocando um pecado. Qual é o pecado? A injustiça. A pessoa ser justa, ela é condenada ao inferno, condenada a ficar longe de Deus, a morrer, ou seja, participar da segunda morte, como fala ali no Apocalipse. Se a primeira morte, que é a morte física e humana, terrena, já é ruim, imagina a segunda morte. A segunda morte é colocar o homem numa situação totalmente separada de Deus. Então, o injusto não tem parte no reino de Deus. Se você não participa do reino de Deus, você vai participar de outro reino, não o reino de Satanás, o reino do inimigo. Né? Então, vamos ver. Versículo número 9, vamos continuar. Versículo número 10. Não erreis, nem os devassos, nem os idólatras, nem os adúlteros, nem os efeminados, nem os sodomitas, nem os ladrões, nem os trabalheiros, nem os bêbados, nem os maldizentes, nem os roubadores entrarão no reino de Deus. Então, tem muitos pecados aqui, ó. Aqui fala sobre os devassos, fala sobre o idólatra, que acredita em uma agricultura, fala sobre a outra, você vê que a carne de olho para a vizinha, né? Fala sobre o ser terminado aquele homem que diz que ele nasceu homem, ele nasceu mulher. Aí é o terminado, aleluia, que fala também sobre o sodomita. Sodomita é aquele que é homem, mas ele nem o homem que é terminado, não quer ser mulher, não. Tem que perguntar quando ele está ali, que ele é mulher, então tem que ver com ele. Então, esse é o sodomita. Então, existe o terminado, existe o sodomita, né? Existe o bêbado que anda chapando um pouco, não cerveja, um negocinho aí, cai muito nesse grupo de também. Os malviventes, que fica só murmurando, malvivendo, né? Com palavras negativas para cima e para baixo. Os roubadores, né? Também, mas para isso, ladrão, não tem prática do reino de Deus. Então, nós sabemos isso, que alguém se põe alguma dessas tipos de pessoas, tem que deixar de ser, porque aqui no versículo número 11 assim, e é que alguém tem sido, mas tem sido lavado, mas tem sido santificado, mas tem sido justificado em nome do Senhor Jesus e pelo Espírito do nosso Deus. Então, agora nós estamos numa vida nova, nós estamos justificados por Deus, transformados por Deus, largando a vida de ladrão, do mentiroso, de derramo, do pecador, de mentiroso, enganador, maldizente, enfim, deixamos toda essa coisa ruim, aleluia, para servir a Deus com sinceridade. Aí, o versículo número 12 é assim: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhum delas. Glória ao Senhor. Então, assim, para o crente, não existe problema. Tem pessoas que você crente, você ser crente de tudo, você não pode fazer nada. Pelo contrário, aqui a gente quer dizer que todas as coisas eu posso fazer. Aqui, ó, todas as coisas, não existe nada, não existe nenhuma proibição. O crente pode ter, pode. O crente pode mentir, pode. O crente pode roubar, pode. O crente pode matar, pode. Mas é decente o crente fazer isso? Não é. Se não é decente, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que entender o princípio está dizendo assim, que eu posso fazer toda essa coisa, mas essa coisa não é lícita eu fazer. Porque se eu fazer, eu estou desrespeitando ao meu Deus. E eu não quero desrespeitar ao meu Deus, porque é para ser servo dele. Se eu sou servo dele, eu tenho que andar pela palavra dele, pelo que ele ensina. Né? Se Deus ensina que o roubador não vai no céu, então eu não posso mais roubar. Se Deus ensina que o bêbado não vai no céu, então eu não posso mais beber. Não é que eu sou proibido de beber, eu não posso chegar no beber. Aleluia. Ninguém vai me proibir, não existe uma lei, não coloca a gente não vai beber, não existe nenhuma lei, nem a Bíblia proíbe isso. Mas, por temor, porque eu temo a Deus. Eu temo
quem está no nome dele é uma pessoa que não vai para o céu, que não vai para o céu, dentro do reino do reino de Deus. Se não é o reino de Deus, não vai perder o tempo dele no mal. Essa é a realidade. Não tem nem tempo mal. Nem tem um lugar errado. Glória ao Senhor. Mas nós estamos na presença de Deus, eu vim na palavra de Deus. Nem? Aí olha só o que diz a palavra de Deus. Versículo de número 15, do capítulo número 6, é o que diz, ó. Não sabeis vós que os vossos corpos são membros de Cristo? Mas peraí. Quer dizer então que eu sou membro de Cristo? Olha como uma coisa muda. Ou seja, eu era um zero esquerdo lá no mundo, as pessoas olham para mim e dizem assim, você não vai dar nada para nada, vai ser um zero esquerda, é o ninguém. Agora não, a Bíblia diz que eu sou membro do corpo de Cristo. Aleluia. Agora eu sou muito importante. Aleluia. Sou dentro de Cristo, sou dentro de Cristo. Agora faço parte do corpo de Cristo. Ou seja, agora eu sou igreja de Cristo, glória ao Senhor. Então agora eu sou dentro de Cristo. E se eu sou dentro de Cristo, agora eu não posso ser dentro de qualquer lugar e fazer o que eu quero. Eu tenho que fazer o que Cristo quer. Porque Cristo, ele é a cabeça. Aleluia. Amém? Vamos ver. E nós vamos ver o que é. Diz assim, tomarei depois, no mesmo capítulo número 6, versículo número 15, não sabeis vós que os vossos corpos são dentro de Cristo? Tomarei depois dentro de Cristo, falei, Deus chama de Cristo? Não pode ser. Ou não sabeis que se ajunta com a antiga faz um corpo com ela? Porque senão, disse dois, numa só carne. Mas o que se ajunta com o Senhor é o mesmo Espírito. Fugir da prostituição quando o pecado, seu homem comete fora do corpo, mas o que se prostitui peca com o seu próprio corpo. Ou não sabeis que o nosso corpo é templo do Espírito Santo, que habita em vós, proveniente de Deus, e que não sois de vós mesmos. Então agora o meu corpo não é meu mais, é um dono. Jesus não morreu por acaso. O sangue dele me comprou. Se o sangue dele me comprou, agora não sou dono da vida dele. Quem é dono é Cristo. Primeiro, porque Cristo é a cabeça da igreja. E eu sou dono de Cristo, porque sou dono de Cristo, eu sou membro de Cristo. Né? E se eu sou dono de Cristo, então quem domina, aleluia, quem domina o membro é o que é? É a cabeça. A nossa cabeça é o domínio do nosso corpo. Por exemplo, o pé não pode sair andando por aí se eu não andar numa ordem no meu cérebro para ele sair andando. Se tem o meu cérebro, eu ordenar que o meu pé tem que parar, ele não tem como sair daquele meu sozinho e derrubar o chão. Porque se ele sair sozinho, se eu mandar uma informação do meu cérebro do meu pé, o que vai acontecer? No mínimo, eu vou tomar rasteira do meu próprio pé e eu vou cair. Mas não é assim que funciona o corpo. O corpo é dominado pela cabeça. Pelo nosso cérebro, ou seja, onde está a nossa cabeça. Então, se a cabeça domina o corpo, então, em Cristo, a igreja é a mesma coisa. Quem domina o crente não é o crente, é Deus, é Jesus que domina o crente. É Jesus que diz: você pode ir, aqui você não pode, aqui você pode pegar, aqui você não pode, aqui você pode fazer, aqui você não pode. Então, é Jesus que dá a direção, é Jesus que nos dá o ensinamento de que devemos fazer ou não fazer. Glória ao nome do Senhor. Então nós somos mais nós mesmos, nós somos comprados por bom preço. Versículo número 23, ó, o que diz: porque foste comprado por bom preço, glorificai a Deus no vosso corpo e no vosso espírito, os quais pertencem a Deus. Então nosso corpo e o nosso espírito, a nossa alma, dentro de nós, porque nós somos o corpo, alma e espírito, né? Nós somos o tricórnio também. Nós temos uma tricotomia no Senhor. Então, o nosso espírito pertence a Deus. Então, nós temos que glorificar Deus no nosso corpo, glorificar aonde Jesus quer que nós estejamos e fazer aquilo que Deus quer que nós façamos, devido ao Senhor. E não fazer aquilo que nós queremos, né? Que é na nossa vontade, então, nós somos comprados com bom preço. Então, nós temos que glorificar Deus, porque fomos pagos por preço muito caro. Qual preço foi esse? O sangue de Jesus Cristo. Isso é muito maravilhoso. Capítulo número 10, de 1 Coríntios, mesmo livro. Vamos
capítulo número 10, versículo número 22, diz assim: ouviremos ao Senhor, ou somos mais fortes do que Ele? 1 Coríntios, capítulo 10, versículo número 22. Ouviremos ao Senhor, ou somos mais fortes que Ele? Ou seja, Paulo fazendo uma pergunta, um questionamento. Na verdade, é duas perguntas em uma. Ouviremos ao Senhor, nós ficamos ao Senhor, isso é bom, ouvir ao Senhor, não. Somos mais fortes que Ele? Não podemos ouvir ao Senhor, e nós não somos mais fortes do que Ele. Versículo número 23, é o que diz, ó. Todas as coisas me são lícitas, de novo, não estou liberado fazer o que eu quiser, e quando eu quiser, poder ter o que eu quiser. Nada no proíbe. Nada no pede. A não ser a lei, né, irmão? A lei da sociedade. Se falar lá cá, ele vai ter que ser preso. Aleluia. Mas, todavia, a Bíblia me dá liberdade fazer o que eu quiser. Aleluia. Mas por que eu não faço? Vamos lá. Todas as coisas são lícitas, mas nem todas as coisas condenam. É porque não condena. Não condena por quê? Porque eu tenho a Deus. O meu corpo foi comprado pelo sangue de Cristo. Então agora eu tenho que honrar a Deus, a Cristo, com o meu corpo. Eu tenho que apresentar meu corpo como um sacrifício digno diante de Deus. Aleluia. Que é o razão como Paulo escreveu aos Romanos, capítulo número 8, ou melhor, capítulo número 12, versículo número 1. Então nós temos que apresentar o nosso corpo, esse sacrifício digno, santo, agradado a Deus, que é o nosso culto racional. Então, ó, todas as coisas, versículo número 3, todas as coisas são lícitas, mas nem todas as coisas convêm. Todas as coisas são lícitas, mas nem todas as coisas edificam. Então, eu só tenho que fazer o quê? As coisas que edificam a minha vida, edificam a minha alma. Alguém pode olhar e ver o que eu estou fazendo, mas não, aquela pessoa ali não mudou, aquela pessoa ali era transformada. Antigamente, eu ficava na rua largada, xingava palavrão, mentia para todo mundo, roubava todo mundo, né? Ficava machucando as pessoas na rua, batendo todo mundo. Hoje não, uma pessoa comportada, sossegada, uma pessoa que não fala palavrão, a palavra que ele fala é a palavra de Deus, a palavra de a palavra que transforma, a palavra que salva, a palavra que liberta o homem, do Senhor tem o pecado, da prostituição, da mentira, do roubo, do furto. Hoje ele tem a palavra de Deus na vida. Hoje ele glorifica Deus na vida dele. Hoje ele vai para a igreja, ele louva a Deus, ele glorifica o nome do Senhor, ele é glória a Deus. Ele sabe que a vida estranha jogar a daga no mundo. Mudou. Por quê? Aleluia. Porque agora está vivendo coisas que edificam a sua vida. Glória ao Senhor. Então, assim, é muito bom a pessoa, aleluia, glória ao Senhor, saber, eu acho que tem coisas importantes, aleluia, para nós fazermos. Nós temos que glorificar a Deus no nosso corpo, né? Glória ao nome de Jesus. Então, o nosso corpo não é mais nosso, porque Jesus comprou o nosso corpo, glória ao Senhor, aleluia, por um preço muito caro, que foi o seu sangue, aleluia. Então, agora nós temos que apresentar o nosso corpo a Deus, glória ao Senhor, né? Glória a Jesus, vamos ver também agora a respeito da palavra que tem que a pessoa receber primeiro, a palavra para depois o batismo. Porque a palavra é o ciclo que é o arrependimento, e depois do arrependimento vem o batismo. Então, primeiro vem a palavra, e depois do arrependimento ali vem o batismo, né? Então, vamos ver essa questão no livro de Atos, capítulo número 2.